Amém, gente. Boa noite. Boa noite. Graça e paz de Jesus. Muito bom estar de volta. Combinado era a gente voltar sempre toda terceira semana, mas aí junho ficou um pouco complicado. Eu agradeço ao pastor Juliano pela flexibilidade, ele conseguiu antecipar um pouco a visita desse mês aí. Vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, a gente vai continuar aqui a falar sobre essa carta tão importante aqui para o nosso entendimento de quem nós somos como povo de Deus. E a passagem de hoje está no capítulo 4, então na sequência aí, né? Efésios 4, do verso 1 ao verso 16. Dá um joinha se você achou, faz um aí, muito bom. Então vamos lá. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Sabe quando Pedro disse que as coisas que Paulo fala às vezes são difíceis de entender? Eu acho que ele tinha Efésios 4 em mente, entre outras passagens. Vamos orar, vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, nós queremos confessar diante do Senhor a nossa necessidade da Tua iluminação. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Nós precisamos que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas coisas tão profundas e densas, que esse mesmo Espírito nos ajude a entender aquilo que o Teu servo quis transmitir à Tua igreja, mas sobretudo que nós possamos, com a Tua ajuda, entender com os nossos corações que tipo de vida é a vida que o Senhor nos criou, nos salvou e hoje em Cristo nos chama a viver. E nós pedimos isso, Senhor, porque nós sabemos
que não há satisfação verdadeira, não há felicidade verdadeira fora dessa vida que o Senhor tem para nós. Por isso nós pedimos, vence as nossas defesas, os nossos cacoetes de resistência contra a Tua verdade, essa nossa tendência de suprimir a Tua verdade. E nos faz ver, Jesus, a Tua glória mais uma vez, de modo que vivamos essa vida plena que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, deixa eu começar a mensagem de hoje fazendo um exercício aqui, bem rapidinho, tá? Tem um potencial de tomar muito tempo, mas eu queria que você fosse bem sucinto, né? Cochicha aí para a pessoa que está do seu lado, dá uma conversadinha rápida, tá? Questão de 15 segundos. Respondendo a seguinte pergunta: de acordo com o que você observa por aí, no meio evangélico, né, qual que é o padrão de sucesso? Qual que é o padrão de igreja bem-sucedida que muitos cristãos hoje têm seguido, que você tem observado? O pessoal do grupo base que já fez esse estudo de Efésios aí, não pode passar cola, tá? Então faz de louco aí, finge que você não sabe, tá? Vai escuchicha aí para o pessoal que está do seu lado. Qual que é o padrão de sucesso prevalente hoje no meio evangélico brasileiro? Uma palavra-chave. Ok? Cochichou? Jóia. Agora, fala para a mesma pessoa, qual é para você? O que você acha que define uma igreja bem-sucedida, uma igreja de sucesso? É difícil, né? Mas faz uma força aí. Deu? Dividiram aí? Gente, vocês sabem por que vocês precisam fazer esse tipo de pergunta com certa frequência? Eu recomendaria vocês fazerem essa pergunta, inclusive, todo domingo, né? Toda vez que vocês se reúnem aqui, todo dia, na verdade, né? Porque fazer esse tipo de pergunta é importante. Porque as respostas que vocês derem a essas perguntas é o que, no final das contas, vai determinar não somente as suas prioridades como cristãos, mas também de forma mais abrangente o próprio jeito de ser que essa igreja vai adotar conforme o tempo for passando. Então, por exemplo, se crescimento numérico é aquilo que define o padrão de sucesso para você, obviamente, todas as práticas que a igreja for adotar vai ter como objetivo o crescimento numérico. Então, não muito dificilmente a igreja vai se tornar um lugar de entretenimento, porque é entretenimento que vai atrair as pessoas. Não é verdade? Estou mentindo? Se visibilidade é aquilo que define sucesso, uma igreja bem-sucedida para você, então cedo ou tarde o jeito de ser, o tipo de ethos que a igreja vai adotar é um ethos de autopromoção. Porque se visibilidade equivale a sucesso, então a gente tem que alcançar esse sucesso por meio da autopromoção. Tá? Engajamento público. Se engajamento público é aquilo que define uma igreja da hora, uma igreja bênção, né? Uma igreja bem-sucedida, então a gente vai estar adotando cedo ou tarde práticas que vão nutrir uma cultura de ativismo, em que a gente vai estar o tempo todo se ocupando com coisas que dizem respeito ao engajamento público. E aí o que acontece é que na ponta desse processo sempre estará um tipo de mensagem que se acomoda a esse ou aquele objetivo estabelecido por essa ou aquela visão do que é ser uma igreja bem-sucedida. Então não tem como escapar. O tipo de igreja que você imagina ser uma igreja boa vai afetar numa espécie de efeito dominó todas as coisas que você acredita e faz naquela igreja, e tudo isso vai chegar no púlpito. A mensagem vai acabar sendo moldada por aquele objetivo que você tem como alvo de sucesso. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é simples. O meu ponto é que toda a ação é fundamentada em um sistema determinado de crenças e valores, quer você reconheça isso ou não.
toda praxis parte de absolutos que nós adotamos, ora instintivamente, ora de forma mais articulada, como o arcabouço que sustenta as nossas vidas. Então, até mesmo aquela turma que acredita que não há verdade absoluta e que, portanto, a única coisa que importa é nós sermos autênticos com nós mesmos, acaba inevitavelmente adotando essa máxima de que tudo é relativo como um referencial absoluto. Tudo é relativo, virou uma afirmação absoluta. Não tem como escapar disso. Isso significa dizer, então, que se nós somos um povo que de fato entende toda a nossa existência a partir da revelação definitiva de Deus em Jesus, nós sempre precisaremos dar um passo para trás e avaliar se o nosso sistema de crenças, se o nosso sistema de valores está de fato alinhado com o conselho normativo das Escrituras, com os indicativos do Evangelho. Porque uma vez que aquilo que de fato queremos é agradar a Deus, e se não é isso, eu sugiro que você reavalie qual que é o seu foco, né? Mas uma vez que aquilo que de fato queremos é agradar a Deus e cumprir com fidelidade a vocação dada por Ele a nós, não adianta nada, pessoal. Por exemplo, a gente ter a admiração das multidões, se no final o Senhor disser que não nos conhece, por seguirmos um critério de sucesso diferente do dele. Vocês lembram do Sermão do Monte? No Sermão do Monte, Jesus diz: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu ressuscitei morto, eu profetizei. E a sacada aqui é que a expressão Senhor, Senhor no grego, Kyrios, Kyrios, na Bíblia, na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, na maioria das vezes esse dueto Kyrie e Kyrie no vocativo, né, Senhor, Senhor, se refere a Yahweh, a Deus. Então o que Jesus está dizendo é que naquele último dia vai ter gente que vai até confessar Jesus ortodoxamente, vai dizer meu Deus, para ele. E em teu nome, Senhor, Senhor, eu fiz tudo isso daqui. Jesus vai olhar e vai falar: não te conheço. Não te conheço. Porque você pratica a anomia, né? a iniquidade. Então, a partir de hoje, o que nós vamos ter a oportunidade de fazer, conforme a gente entra na segunda metade de Efésios, no capítulo 4, é examinar exatamente isso. O que a gente vai fazer é recalibrar a nossa perspectiva sobre o que de fato representa uma vida bem vivida, uma vida que de fato glorifica a Deus, uma vida que é coerente não com os padrões de sucesso do mundo, que a gente importa para a igreja, mas coerente com os indicativos do Evangelho que Paulo descreveu em Efésios 1, 2 e 3. E eu preciso lembrar vocês do quão relevante isso é, porque a verdade é a seguinte, gente, vamos ser honestos. A gente vem no domingo e a gente canta e diz que Jesus, eu te amo e estou prontinho para morrer por você, mas na segunda-feira a gente volta a ser discípulo não de Jesus, mas daquele influenciador do Instagram que a gente segue. A gente declara que a gente ama o Senhor e lindo és e glória ao teu nome, mas na segunda-feira a gente está invejando aquele cara, aquela celebridade, aquele cara que dita para você o que significa uma vida boa. Então é importante a gente fazer isso. E é isso que o Paulo vai fazer no capítulo 4 de Efésios. E olha só, logo de cara, é essencial que a gente entenda que Efésios 4 a 6, muito longe de ser meramente algumas lições de moral do que Paulo falou do capítulo 1 ao 3 de Efésios, na verdade, Efésios 4 a 6 descreve os resultados inegociáveis, os imperativos, aquilo que é a consequência necessária
das realidades que ele acabou de explicar nos primeiros 3 capítulos de Efésios. Então o que Paulo fala do capítulo 4 ao 6 não é aquela coisa do, nossa, entendi, no capítulo 1 a 3 Paulo só fez teologia. Mas qual que é a moral da história? Qual que é a lição de vida que eu tenho que extrair disso? Não tem nada a ver com isso, gente. Capítulo 4, 5 e 6 é o resultado necessário que precisa acontecer, que precisa se manifestar na vida de todo aquele que diz que entendeu e acredita em todas as coisas que Paulo descreveu em Efésios 1, 2 e 3. Então, já que em Cristo Deus nos predestinou para a adoção, já que em Cristo Deus fez convergir todas as coisas nos céus e na terra debaixo do governo e da autoridade de Cristo, já que em Cristo Deus nos selou com a garantia do seu Espírito, já que em Cristo Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, já que em Cristo Deus inaugurou uma nova humanidade e nos deu uma nova vida, já que em Cristo Deus derrubou o muro de inimizade que nos separava dele e da humanidade, tudo isso significa que existe agora uma maneira correta de se viver daqui para frente. Há um chamado que nós recebemos no Evangelho, há uma vocação a ser cumprida. E de fato, a primeira coisa que Paulo faz questão de enfatizar, assim que ele começa a falar dos imperativos do Evangelho, é que a vida cristã é uma vocação. A vida cristã é um chamado a viver de uma maneira específica. Verso 1: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna do chamado a que foram chamados. E aqui eu queria chamar a atenção para a redundância dessa expressão de Paulo, ao chamado a que foram chamados. Paulo está repetindo as palavras porque ele quer de fato que a gente entenda que a vida cristã é um chamado. Se você é um cristão, você é chamado. Ou seja, em Cristo a nova criação foi inaugurada. E por isso, nós temos agora a responsabilidade de viver de maneira coerente com essa realidade. Então é muito importante que a gente enfatize que essa vocação não é um item opcional na vida cristã. Não existe cristão sem chamado. Porque ser cristão é ser chamado. Chamado a quê? A viver à luz dos indicativos do Evangelho. Essa é a sua vocação. Então, se você é um cristão, você precisa entender isso. Você não precisa receber um chamado, porque você já tem um chamado. O chamado que você recebeu é o de viver à luz dos indicativos do Evangelho, praticando agora os imperativos do Evangelho. Então, se você acha que ser cristão é ter a consciência aliviada para você ir para o céu um dia, se você acha que ser cristão é falar uns termos religiosos diferentes das pessoas do mundo, né? Se você acha que ser cristão é simplesmente levantar as mãos na hora do louvor, você não entendeu muita coisa do Evangelho. Porque em Cristo, todos nós recebemos agora a incumbência de ser uma amostra da nova criação inaugurada por Jesus. Quando o mundo ouve falar do Evangelho, o mundo deve ver na igreja os resultados do que Deus realizou em Jesus. Agora a pergunta é: em que se consiste essa vocação? E como exatamente essa vocação deve ser colocada em prática? E a resposta é muito simples. Se você prestar bastante atenção a essa primeira parte de Efésios 4 que a gente leu hoje, do verso 1 ao verso 6, você vai perceber que existe uma palavra-chave que Paulo menciona repetidas vezes aqui, para descrever em que exatamente se consiste essa nossa vocação mais fundamental como cristãos. E que palavra-chave é essa? É a palavra unidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: unidade. Unidade. Os termos cognatos unidade
e 1, olha só, somente no verso 3, 4, 5 e 6, esses termos se repetem 8 vezes. Então, quando você lê Efésios 4, 1 a 6, você precisa ouvir Paulo gritando para você: unidade, 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 unidade. É isso que Paulo está gritando para nós. Só que afinal de contas, que unidade é essa, né, gente? Porque todo mundo fala de unidade, mas ninguém sabe explicar o que é esse troço chamado unidade. Ora, essa unidade é a unidade em torno dos indicativos do Evangelho. Essa unidade é a unidade em torno de tudo aquilo a respeito do qual Paulo falou em Efésios 1 a 3. Essa unidade é a unidade que reflete o fato de que todas as coisas nos céus e na terra foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo, tendo sido colocadas debaixo do senhorio de Cristo. Essa unidade é fruto do reconhecimento de que, embora nós estivéssemos mortos em nossos pecados, Deus nos vivificou em Cristo inteiramente por sua iniciativa, dando a nós o Espírito Santo por meio do batismo em seu nome. E é muito relevante a gente entender direito exatamente do que se trata essa unidade, porque unidade é uma daquelas coisas que tem muita confusão na cabeça das pessoas em torno desse assunto. Paulo não está falando que unidade é a gente concordar com questões secundárias em tudo, ou fazer de questões secundárias questões de vida ou morte, como por exemplo, política. Tem uns hereges hoje, hereges, eu uso essa palavra com muita intencionalidade, tem uns hereges que dizem que o que une, eles não falam isso com todas as palavras, né? Mas no discurso deles, o que eles estão dizendo é que o que une a igreja é o candidato em quem você votou. Hereges! Hereges! Não é político que traz unidade. Isso é questão secundária. Você vota em quem a sua consciência mandar. Eu posso te achar um burro por votar em X, Y e Z, mas eu não tenho o direito de dizer que você não é crente por causa disso. E Paulo não está falando que unidade é aquele sentimentalismo que ignora questões importantes, como, por exemplo, a autoridade das Escrituras. Eu já passei por muitas situações em que a autoridade das Escrituras, a autoridade suprema, normativa das Escrituras, foi explicitamente questionada, mas no final as pessoas vieram para mim dizer: Bernardo, a gente tem que ser amigo, isso é o mais importante. A gente pode ser amigo, mas se você quer chamar o nosso ajuntamento de Igreja do Senhor Jesus, meu amigo, tem uma ordem muito clara de prioridades que você precisa adotar. E Paulo tampouco está falando de algo que pode ser produzido pelo esforço humano. Unidade não é uma coisa que pode ser fabricada pelo carisma de um pregador. Nossa, como o cara fala bem, cheio de autoridade. Nossa, quando o cara fala, ele fala com uma convicção, e aí todo mundo se une em torno do carisma daquela figura. Isso não é unidade, isso é fã-clube. Hashtag fica a dica, tá? Isso é fã-clube, não é unidade. Unidade tampouco é algo que pode ser produzido pela visão megalomaníaca de um líder. Sabe aquela coisa do você tem que comprar a visão, né? Se você não compra a visão, você está fora da visão, você está dividindo a igreja, o diabo está te usando. Unidade não é isso, meu amigo. Unidade não é isso. Unidade não é você trabalhar como escravo para servir os interesses de um pastor megalomaníaco. Nada a ver com isso. Paulo está falando da unidade em torno do que Jesus fez. Paulo está falando de uma unidade que só pode existir por conta do que Jesus realizou, do Evangelho. Então notem que no verso 3, o esforço que Paulo convida os seus leitores a fazerem, não é para produzir unidade, porque ninguém pode produzir unidade. O único que pode produzir unidade é Cristo. O esforço a que Paulo nos convida a fazer é para
preservar a unidade. O verbo terem, guardar, preservar a unidade. Portanto, a unidade da igreja depende inteiramente da nossa unidade com o Senhor da igreja, com os indicativos do Evangelho. Se você acha que você está numa igreja que é uma igreja que cultiva a unidade, mas nessa igreja não é pregado o Evangelho de Jesus Cristo, não está tendo unidade. Porque a unidade, a única realidade que pode produzir é o Evangelho. É por isso que o Paulo vai bater na tecla do verso 4 ao verso 6. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Quer dizer, já que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, a nossa vocação como povo diz respeito, antes de tudo agora, a expressar essa realidade. Mas nós só podemos expressar essa realidade quando nós mantemos os nossos olhos fixos nesse Senhor, nessa fé, nesse batismo, nesse Deus e Pai de todos. Para Paulo, não existe unidade sem um esforço por crescer no entendimento da verdade, dos indicativos do Evangelho. Não há unidade de verdade sem a verdade que produz essa unidade. E precisamente porque essa unidade é o resultado do que Jesus realizou, ela tem tudo a ver com a qualidade das nossas relações à luz do indicativo do Evangelho. Paulo prossegue e diz: vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão. Verso 2. Gente, que coisa, que coisa. Levanta a mão aqui, aqueles que, quando eu fiz a pergunta do padrão de sucesso de uma igreja, quantos aqui falaram uma igreja humilde e mansa? Dá uma olhada aí, pessoal. Olha quantas mãos tem levantadas. 0. Uma. Pois a gente vai dar um sonho de valsa para você. Uma igreja humilde e mansa. Quando você olha para a igreja evangélica, de modo geral, você vê humildade e mansidão? Mas vejam, para Paulo, para o grande apóstolo Paulo, a vocação cristã não começa em nenhum outro lugar, senão na humildade. E você quer saber por quê? Porque o Evangelho nos diz que Deus fez tudo o que fez em Cristo, enquanto todos nós estávamos mortos. E quando nós percebemos, nós mesmos e os outros, a partir desse fato, dessa realidade, a partir da graça absolutamente imerecida que Deus derramou sobre nós em Jesus, não existe espaço para vanglória. Se você entra numa igreja e está tudo bem demarcadinho, eles são os ungidos, eles não são. Ali é a elite, eles não são a elite. Ali é a turma da quarta pessoa da Trindade ali, os caras, acesso direto a Deus, aqui nós não. Pode ter certeza que naquela igreja não está sendo pregado o Evangelho, porque o Evangelho diz, não interessa a sua posição, você estava morto, xará, e você só está de pé hoje, aqui na presença de Deus, porque Cristo fez o que fez para todos nós. Humildade. O que eu tenho que eu não recebi de Cristo? Quem sou eu, se não fosse Cristo? É por isso que intimamente atrelada à definição da unidade da igreja, em termos da prática da humildade, está também a prática da paciência e do serviço uns aos outros, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E a lógica é simples, porque a humildade
essa percepção de que nada pode fazer Deus me amar mais ou menos, porque Ele já me recebeu pelo mérito de Jesus, isso me faz olhar para o outro como alvo dessa mesma graça. É com essa perspectiva, então, que nós devemos entender qual é a ênfase central do parágrafo seguinte, em que Paulo fala dos chamados dons, e aqui eu estou usando dons entre aspas de propósito, tá? Porque o que acontece é que o entendimento dos evangélicos acerca dos dons hoje se tornou algo tão distante do que os autores bíblicos quiseram transmitir, que às vezes a gente se vê forçado a gastar mais tempo desconstruindo o que o povo acredita sobre dons, do que explicando a realidade propriamente dita. Então, não é verdade? Eu acho que você pode confirmar isso. Na cabeça de muitos evangélicos, dom é uma capacidade especial que eu recebi de Deus e que os outros não têm. Ou talvez tenha, mas eu tenho mais. Não é isso? Dom, muitas vezes, dependendo de onde você está, chega a ser algo tão importante que o pessoal define toda a identidade em torno do dom. O cara se esquece que é discípulo de Jesus e agora ele só se vê como profeta. E uma outra ideia maluca que o pessoal inventou e que ainda é muito seguida em muitos contextos é que existe um ranking de dons, sabe? Então eu tenho dom mais power. Tem aquela ideia do apóstolo é o polegar porque ele toca todos os dedos. Uau! Todo mundo quer ser apóstolo então, né? O pessoal mamou pouco quando criança, viu, gente? Isso tudo é carência. Isso tudo é carência afetiva. A gente precisa até mesmo usar essas coisas de Deus para se afirmar. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Tendo em vista esse parágrafo inicial que a gente acabou de explicar em Efésios 4, fica claro que o objetivo de Paulo ao falar dos chamados dons aqui, é afirmar que todos nós, cada um de nós que somos membros da igreja, temos participação importante na vocação dada por Deus. Os chamados dons aqui, e aqui eu queria pedir para você fazer uma forcinha e prestar muita atenção, porque essa passagem é um pouco complexa, densa, mas vai dar tudo certo no final, tá, gente? É só você não piscar, tá? Presta muita atenção. Os chamados dons aqui, sequer são habilidades específicas, supostamente especiais, que cada um de nós podemos ter, de forma a nos diferenciar com os outros crentes. Mas na verdade o que Paulo está falando quando ele diz a palavra dom aqui em Efésios 4 é a graça de Deus que se faz presente e visível na vida de todos os membros. É a graça de Deus que faz de todos os membros da igreja participantes na preservação da unidade do Espírito. Então olha só, no contexto em que Paulo acabou de exortar os seus leitores, façam o melhor para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nesse contexto ele vai para o verso 7, e ele diz no verso 7, que cada um de nós recebeu expressões particulares da mesma graça de Deus. Olha só o que ele diz: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, posto de modo bem simples, Paulo está dizendo que da medida insondável da dádiva de Cristo, cada um de nós recebeu a mesma graça de Deus. Ainda que essa graça se manifeste de diferentes formas. Então, quando a gente vê essa afirmação do Paulo de que cada um recebeu a graça de Deus segundo a medida de Cristo, o que a gente imagina é que Deus tem um bolo, e cada um recebeu um pedaço, não é verdade? E aí o pastor Juliano recebeu quase metade do bolo, né? Porque, mas eu recebi aquela fatia, eu recebi a rebarba, sabe aquele farelo que fica no final da bandeja assim? É isso que a gente imagina, né? Porque a gente acha que a medida é o tamanho da capacidade que a gente recebeu. Mas essa é uma péssima leitura do que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo no texto grego é que a medida é a graça de Cristo.
e dessa medida infinita, insondável, Ele despejou para cada um expressões diferentes dessa graça. Então a imagem que você tem que ter na cabeça não é de um bolo que é fatiado, mas de um oceano, que cada um de nós recebeu um balde de um oceano. Aí a pergunta que eu faço para você é essa: faz sentido você ficar comparando a sua suposta capacidade com a suposta capacidade do outro? Você não é salvo pela sua capacidade. Você é salvo por aquilo que Jesus fez na cruz e na ressurreição. É isso que te define. Então a ênfase de Paulo não está nas diferenças que você e eu possamos ter naquilo que sabemos fazer. Mas a ênfase do Paulo está no fato de que todos nós recebemos da mesma graça. A mesma graça que está sobre mim, está sobre alguém que não opera segundo a mesma coisa que eu faço, mas confessa Jesus do mesmo jeito que eu. É a mesma graça. Tá? Aí o que acontece é que no verso 8, Paulo vai explicar o que é que possibilitou que todos nós recebêssemos essa graça. E aí olha o que ele vai fazer no verso 8. Olha lá para o texto, vocês não podem acreditar em mim, vocês têm que olhar para o texto, tá? Verso 8, ele cita um trecho, o verso 19 do Salmo de número 68. Paulo vai dizer o seguinte: por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí você olha e fala assim: nossa, que treco esquisito, o que Paulo está dizendo aqui? Se você voltar lá para o texto de Salmo 68, você vai perceber que Salmo 68 está falando sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos, que no caso ali representam as forças do caos presentes no mundo. E aí no verso 19 do Salmo 68, o salmista celebra essa vitória de Deus, usando a imagem de Deus subindo às alturas para ser entronizado perante os seus adversários. E aí, como consequência dessa entronização, Deus recebe como presente os espólios de sua vitória. Essa é a imagem que Salmo 68 está usando aqui no verso 19. Quando Paulo cita esse verso agora, ele muda o verbo. Em vez de dizer que o Senhor que subiu às alturas depois da sua vitória recebeu os espólios de guerra, Paulo diz que o Senhor, ao subir às alturas, deu dádivas aos homens. E aí a gente olha isso e fala assim: caramba, Paulo, que diacho você está fazendo com o texto de Salmo 68? Ao fazer isso, Paulo está simplesmente seguindo uma tradição entre os judeus, que parafraseava Salmo 68, 19, com o seguinte sentido: quando Deus é entronizado, Ele recebe todos os espólios de guerra, mas Ele recebe todos os espólios de guerra não para ficar com Ele. Ele recebe todos os espólios de guerra para que em seguida Ele possa redistribuir essas riquezas ao seu povo. E vejam que coisa, em Efésios 4, 9 a 10, Paulo diz que na ressurreição de Jesus, o que aconteceu foi o cumprimento definitivo daquilo que Salmo 68, 19 sempre apontava. Em sua ressurreição, Jesus derrotou definitivamente as forças do caos, e Ele arrastou com Ele todas as coisas nos céus e na terra debaixo do seu domínio. Paulo está dizendo que, da mesma forma que o Salmo 68, 19 imaginava que quando Deus é entronizado, eles trazem os espólios de guerra, Paulo está dizendo, quando Jesus venceu a morte, tudo passou a ser dele. Tudo, nos céus e na terra. Todos os espólios pertencem a Jesus. Só que qual que é o resultado? O resultado não é que Jesus fica com os espólios. O que Jesus faz é redistribuir os espólios, os dons, as dádivas, os presentes para o seu povo, para a igreja. Só que aqui está uma grande sacada que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez se ouviu você esqueceu. Pelo menos não é o que a gente ouve muito por aí.
Sabe essas dádivas que Cristo concede como consequência da sua vitória na ressurreição? Aqui em Efésios, essas dádivas, esses dons, não são capacidades, muito menos poderes supostamente espirituais. Dom em Efésios 4 não tem nada a ver com você saber prever futuro, decifrar o RG das pessoas, fazer RG do osso, RG não é raio-x do osso com os seus olhos, não tem nada a ver com isso. Dons, essas dádivas em Efésios 4, são a diversidade de pessoas que contribuem para a edificação da igreja. Verso 11, como consequência dessa vitória de Jesus na sua ressurreição, verso 11, e ele mesmo concedeu o quê? Dom de línguas? Dom de profecia? Dom de não sei o quê? Não! O que ele concedeu? Gente! Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só que aqui a gente esbarra em outro problema, porque provavelmente você ouviu alguém dizer para você que Paulo está falando de 5 superpoderes aqui, não é? 5 superpoderes. Né? O pessoal assiste filme da Marvel e faz teologia, pessoal. E lê a Bíblia como se fosse filme da Marvel, né? Você já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu aqui, que isso aqui são 5, eles não falam superpoderes, né? Mas são 5 dons ministeriais. E aí tem gente que diz que cada um de nós aqui tem que se encaixar em um desses negócios aqui. Então, ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é pastor, evangelista, alguma coisa você é. Não é? E tem gente que diz que toda a igreja tem que ter esses 5 superpoderes. Isso aqui Paulo está falando da igreja local. Mas, gente, não tem nada a ver com isso. O texto grego e o contexto mais amplo de Efésios não sugerem nada disso. Na verdade, turma, nem são 5 ministérios, mas 4. Porque no texto grego, pastor e mestre provavelmente formam uma única atividade. Então o pessoal faz conferências, eventos, 5 ministérios, 5 ministérios. Aí eu tenho vontade de entrar lá e espiar e falar assim: não são 5, são 4! E ir embora. Porque são 4, gente. Não são nem 5. Além disso, o pastor Juliano provavelmente já mencionou esse detalhe. Efésios é uma carta circular. Efésios não foi escrito para uma igreja específica, mas para ser lida por várias igrejas. Isso significa que Paulo não está dizendo que isso se aplica às igrejas locais. Paulo está falando da igreja com I maiúsculo aqui. Da igreja, sequestraram esse termo, mas eu vou usar, tá? Da igreja universal. Você sabe que nós somos, segundo a teologia bíblica do Novo Testamento, nós somos a Assembleia de Deus Universal de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Né? Mas todos esses termos, Assembleia de Deus, tá ok, né? Enfim. Mas ele está falando da igreja universal. Ele está falando da igreja com I maiúsculo. E o terceiro detalhe é que os apóstolos e profetas já foram mencionados 2 vezes antes em Efésios. No capítulo 2, verso 20, volta lá e lê, não acredita em mim, volta lá e lê, está lá. E no capítulo 3, verso 6, ele também menciona apóstolos e profetas. Só que tanto no capítulo 2, verso 20, e no capítulo 3, verso 6, apóstolos e profetas são mencionados em clara referência aos apóstolos enviados por Jesus Cristo e aos profetas do Antigo Testamento. Então Paulo tem em mente a história da salvação aqui. Paulo não tem em mente que toda igreja local tem que ter um apóstolo e um profeta. Até porque a gente não precisa de apóstolo hoje. Sabe por quê? Porque os apóstolos morreram, mas eles permanecem vivos. Sabe onde? Nas páginas do Novo Testamento.
Você quer ouvir a voz de um apóstolo? Lê a Bíblia. Não precisa de apóstolo hoje. Muito menos que anda em jatinho particular e fica roubando seu dízimo para encher a carteira dele. Não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo menciona apóstolos e profetas, ele está sendo muito específico. Ele está falando que a menção dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres aqui, portanto, é simplesmente para ilustrar, para mostrar a ideia de que esses presentes que Deus despeja sobre o seu povo se faz visível na vida dos membros que fazem parte do seu povo. Então o que Paulo está destacando é que Deus, ao ressuscitar Jesus dos mortos, despejou ricamente sobre o seu povo todas as condições para que o seu povo possa cumprir a sua vocação de preservar a unidade. É isso que ele está dizendo. Preservem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e não deem desculpa, porque Deus deu tudo o que vocês precisam para vocês cumprirem essa vocação. Ele deu os profetas do Antigo Testamento, Ele deu os apóstolos enviados por Jesus, Ele deu evangelistas, Ele deu pastores /mestres ou mestres. Vocês não têm desculpa para isso. E Ele deu para todos vocês, da mesma dádiva infinita de Cristo, essa graça. Ele despejou sobre vocês tudo isso. Não é à toa, então, que tudo o que Paulo diz, do verso 1 ao verso 11, isso é terrivelmente importante, presta muita atenção, tá, gente? Tudo aquilo que Paulo diz, do verso 1 ao verso 11, que a gente está destrinchando aqui com vocês, desemboca onde? Aí que agora, uns são apóstolos, então vocês têm que honrar os apóstolos. É nisso que desemboca. Olha no que desemboca tudo isso que Paulo está dizendo no verso 12. Com vistas, com o propósito, com o objetivo, com a consequência do aperfeiçoamento dos santos, para que todos os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O assunto aqui não é se você é apóstolo ou apostila. O assunto aqui é se toda a sua vida é uma dádiva para a igreja, de modo que a igreja é edificada, de modo que as pessoas no seu entorno são equipadas para o serviço no reino de Deus. Esse é o assunto. Então o assunto nunca é o verso 11, o assunto é o verso 12. O objetivo das dádivas que Deus despejou e continua a despejar sobre a igreja, não é levar os crentes a organizar conferências de autoconhecimento para se perguntarem se são o Batman ou a She-Ra. Como se essas coisas fossem fins em si mesmos. As dádivas que Deus despejou sobre a igreja são apenas meios, instrumentos para um fim muito maior. E que fim muito maior é esse? O fim de equipar todos os santos. Isso sugere que não importa, em primeiro lugar, saber que ministério, e note as aspas aqui, tá? Que ministério você tem. Pare de ser carente e de tentar usar ministério para se autoafirmar. Procura ajuda. Talvez você precisa tratar algumas coisas do seu coração. Ministério não é plataforma, meu. Sabe qual que é o modelo de ministério do cristão? É uma cruz. É uma cruz. E você quer usar isso para se autoafirmar? Para! Pelo amor de Deus, gente. Procura outro lugar. Tá? Na verdade não, né? Não procura, só estou falando aqui. Se quer usar a plataforma, procura outra. Porque não dá, é incompatível com a mensagem da cruz. É incompatível. Não encaixa. Então o que importa em primeiro lugar é entender que toda a sua vida é uma dádiva de Deus.
igreja. Toda a sua vida é um instrumento nas mãos de Deus para a edificação da igreja. Então, a finalidade última da nossa vocação, da nossa responsabilidade de preservar a unidade em torno dos indicativos do Evangelho, é que todos se pareçam com Cristo. Por que é importante que a nossa vida seja instrumento para a edificação da igreja? Porque a finalidade, a razão por que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, é para que todos os crentes se pareçam um dia com Ele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 13. E note a importância da verdade do Evangelho como o único fator aglutinador da unidade da igreja. Para que, verso 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós somos chamados à unidade para que por meio da unidade nós cresçamos juntos em nossa unidade com Cristo. Então, seja lá o que for que você entenda sobre os chamados dons, um fato é inegociável: seu chamado, antes e sobretudo, é crescer na unidade da fé, para que assim todos os santos, a começar por você, cheguem ao pleno conhecimento, à maturidade, à plena estatura de Cristo. Esquece um pouco quem você é, o que você sabe fazer, e coloca um pouco o seu foco naquilo que é importante. Sabe o que é importante? Você se parecer com Cristo. É para isso que você tem que prestar atenção. Então isso explica porque Paulo conclui essa parte em Efésios, usando a metáfora de um corpo em formação para descrever a vocação da igreja. Ele termina nos versos 15 a 16 dizendo: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aí você lê isso e você fala: vixe, é grego isso aqui para mim, não sei o que Paulo está dizendo. O que Paulo está fazendo aqui é muito simples. Ele está usando a metáfora de um corpo de um bebê recém-nascido. Já viu um bebê recém-nascido? Vamos combinar, né? A gente fala que é lindo e maravilhoso, mas crente não pode mentir, né? Bebê recém-nascido é fofinho, mas, né? Meio... Não está plenamente formado. Esse é o ponto que eu quero dizer. Você pensou outra coisa, é a sua cabeça que está... Porque qual que é o ponto? Um bebê recém-nascido, ele não estica a perna direito, né? Ele não fica em pé, né? O pescoço é mole, alguém precisa segurar a nuca. Mas um bebê, ele vai crescendo, o corpo de um bebê, ele vai crescendo junto e proporcionalmente. Esse é o ponto. Se só a cabeça cresce, tem um problema. Se só o braço cresce, tem um problema. Se nada cresce, tem um problema. O que é um bebê que está crescendo de forma saudável? É um bebê que cresce todos os membros juntos, perfeitamente ajustados com as ligas, com as juntas, e vai crescendo, e vai crescendo. Então o que Paulo está dizendo é que a igreja é como um bebê que está em formação, mas que tem um destino, e o destino da igreja é amadurecer e se parecer com o cabeça, que é o próprio Jesus. Só que aqui que está o ponto, gente. Não dá para o corpo crescer de forma desmembrada, quando os membros estão desconectados uns dos outros e da cabeça. Não dá. Por isso que eu vou enfatizar sempre esse ponto. Não existe esse negócio de que eu sou a igreja. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Não existe vida cristã sozinha. Nós somos um corpo que cresce junto.
E aí, caso os seus leitores ainda não tenham entendido, Paulo faz questão de repetir que a prática que possibilita o nosso crescimento nessa direção é a conformidade com a verdade, com os indicativos do Evangelho. Verso 15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça. Em outras palavras, não dá para crescer como corpo se a gente não se alimentar da verdade. Tira a verdade, você vai ter um inchaço religioso, você não vai ter igreja. Então, diante dessas coisas, deixa eu me repetir aqui a pergunta que eu fiz no começo dessa mensagem, né? Qual é o padrão de igreja bem-sucedida que você tem seguido? O que é uma igreja abençoada na sua perspectiva? O que é uma igreja legal para você? Para Paulo, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que entendeu e assimilou os indicativos do Evangelho. É uma igreja que vive com base nas realidades descritas em Efésios 1-3. E porque uma igreja bem-sucedida é uma igreja que entendeu os imperativos do Evangelho, uma igreja bem-sucedida nos lembra de que somos pecadores redimidos por Jesus e de que nós somos chamados a estender a graça de Deus um ao outro. Então, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que cultiva uma cultura de humildade. Só que humildade não é aquela falsa humildade que leva a pessoa a se diminuir, mas que no final só está alimentando um senso de autojustiça. Nossa, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou humilde. Humildade é igual santidade. No momento que você acha que tem, é porque na verdade você não tem. Humildade você nunca pode medir olhando para você. Humildade é uma coisa que você só adquire quando você enche os seus olhos de Cristo. C.S. Lewis acerta na mosca quando ele diz que ser humilde não é pensar menos de você, mas pensar menos sobre você. Você não é o assunto, xará. O seu ministério não é o assunto. Os seus projetos não são o assunto. O assunto é Cristo. O assunto é Jesus. Ser humilde é se enxergar e enxergar o outro a partir dessa realidade, a partir da graça de Deus. Então, consequentemente, uma igreja bem-sucedida é uma igreja cujos membros pensam menos sobre eles mesmos e mais no bem do outro. Vou falar, eu nunca vi tanto crente tão apaixonado por si mesmo. Assim, nossa. Discípulo de Narciso, né? Não de Cristo. Mas uma igreja bem-sucedida é uma comunidade que, em vez de se parecer com um clube, com um salão de eventos, com um partido político, com uma clínica de autoajuda profissional, ou com uma empresa, né, no esquema de pirâmide, que vende um produto religioso, uma mensagem motivacional, uma música que arrepia, uma igreja é uma comunidade que suporta uns aos outros em amor. E finalmente, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que entende de verdade, tá? Não só de falar, mas em cada tomada de decisão, que a sua razão de ser e o seu objetivo supremo não é eleger presidente, não é encher estádio, não é conseguir o maior número de visualizações no YouTube, não é combater ideologia. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que entende que foi criada e salva para se parecer com Jesus. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que se apega à verdade do Evangelho, mesmo quando todas as outras igrejas se prostituem com teologias espúrias. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que, mesmo quando todas as igrejas da moda estão pregando coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, é uma igreja que se mantém firme no Evangelho. Porque não tem igreja sem Evangelho. Se tem igreja sem Evangelho, não é igreja. E uma igreja bem-sucedida é uma igreja cujos membros já entenderam que em Cristo Deus já fez delas as pessoas mais ricas do mundo. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja cujos membros já entenderam que tudo que eles têm
e tudo que eles são é para a igreja, é para Cristo. Então, uma igreja bem-sucedida é isso, é uma igreja cujos membros entenderam que a sua vocação mais suprema é amadurecer a plena estatura de Cristo. Por isso, vivamos de maneira digna da vocação a que fomos chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus ajude essa igreja a ser uma igreja de fato bem-sucedida. Uma amostra dessa realidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça? Senhor, nunca nos deixe esquecer daquilo que realmente é importante. E conduz essa comunidade, conduz cada um de nós a sermos um povo que vive em unidade uns com os outros, mas sobretudo em unidade com o Senhor, com a Tua verdade, com o Teu Evangelho. E faça de nós uma comunidade cujos membros, a cada dia, cresce cada vez mais a imagem do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Amém.